Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e que, a partir deste momento, mantenham os seus telefones celulares em modo silencioso. Me chamo Hugo Bernardo e, em nome da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, a Brasicom, sejam bem-vindos à 42ª edição do projeto Quintas do Saber. Desde seu lançamento, em 19 de fevereiro de 2014, foram realizadas 41 edições do evento com abordagens de temas de suma importância para a classe contábil. O Quintas do Saber de hoje abordará um tema de grande importância para a sociedade brasileira. Senhoras e senhores, este evento está sendo transmitido ao vivo por meio do canal da Brasicom no YouTube. Informamos também que neste evento será realizado o lançamento do livro intitulado Desempenho e Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil, Conteúdo Informacional e Economia Social, livro de autoria do palestrante José Antônio de França. Senhoras e senhores, para iniciarmos as atividades, convidamos para compor a mesa de abertura a contadora doutora Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Brasicom, aqui conosco virtualmente. Presencialmente, gostaria de convidar a contadora, professora doutora Gardênia Maria Braga de Carvalho, da Universidade Federal do Piauí e diretora operacional da Brasicom. Nosso palestrante e contador, professor doutor José Antônio de França, da Universidade de Brasília. O contador, professor doutor Vicente Pacheco, da Universidade Federal do Paraná. Contador, professor doutor Álvaro Pereira de Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco. Contador, professor doutor Eduardo Tadeu Vieira, da Universidade de Brasília. E assim fechamos a nossa mesa, diretora dos trabalhos deste evento. Senhoras e senhores, eu gostaria de registrar as presenças, primeiramente, do conselheiro do Tribunal de Contas da União do Distrito Federal, Renato Raim, que nos prestigia, e também dos alunos e professores da Universidade Federal de Brasília. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Senhoras e senhores, e para dar as boas-vindas aos nossos participantes, com a palavra, a contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Brasicom. Boa tarde a todos que nos acompanham presencialmente e também virtualmente. Como já foi enfatizado pelo nosso mestre de cerimônia, hoje nós estamos na 42ª edição do nosso projeto Quintas do Saber. Um projeto onde nós já recebemos diversas personalidades do cenário econômico, contábil, político brasileiro, sempre discutindo temas da maior relevância. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos com um prazer ainda maior, porque nós estamos aqui discutindo um tema, além da maior relevância, ele está sendo apresentado, e nós temos hoje nesse nosso Quintas, a representação do potencial da nossa academia, da nossa Brasicom. Nós temos hoje o que vamos falar da prata da casa, efetivamente conduzindo esse processo. Então, em nome, inicialmente, do professor França, e França, sempre que nós conseguimos falar sobre você, temos a oportunidade de falar, de apresentar o professor França, e aí eu sempre, José Antônio de França, mas o meu amigo França eu faço com muita alegria e com muito orgulho. E hoje não é diferente, porque esse tema que nós estamos tratando, né, quando trazemos a discussão, a questão do desempenho e sustentabilidade das organizações da sociedade civil, conteúdo informacional e economia social, nós estamos aqui também apresentando um produto, né, da maior qualidade e um outro filho do França, que é essa obra que ele hoje disponibiliza. Então, a você, nosso acadêmico, nosso profissional da maior envergadura e o nosso amigo França, parabéns e muito obrigada pela sua contribuição.
a nossa querida Gardênia. Observem, gente, que nós temos aqui uma diretoria de peso. Então, temos Gardênia, que é apresentada como a nossa, chamamos aqui a diretora, tá certo? É uma diretora operacional, mas que, na verdade, fazemos tudo, não é, Gardênia? Você está aí hoje o dia inteiro no Conselho Federal, participando de um conselho editorial que você tão brilhantemente conduz, não é, da nossa revista, que também tão bem nos representa, todos os nossos conteúdos que estamos aí disponibilizando para a classe. Então, a Gardênia e a França, eu os parabenizo e agradeço em nome da nossa diretoria. E também dar um abraço extremamente carinhoso aos nossos amigos que hoje abrilhantam este painel e estarão participando desse talk show, os nossos acadêmicos, o Vicente Pacheco, o Marcelo Tadeu, Eduardo Tadeu, Vicente Pacheco, Eduardo Tadeu e o professor Álvaro. Então, 3 acadêmicos. O Álvaro, eu chamei professor Álvaro, porque vou chamar sempre meu eterno professor. Tive o privilégio de ser sua aluna. E a vocês 3, muito obrigada por tanta dedicação diuturna à nossa academia e pela participação nesse momento tão importante. A todos os nossos convidados, as nossas palavras nesse momento, de novo, reitero, é de alegria, é de orgulho, porque poder hoje, cada vez mais, enaltecer a nossa ciência contábil, poder falar na condição de acadêmicos, de um movimento forte, pujante, que cada vez mais vem se consolidando na nossa classe. Hoje, nós temos a nossa Abracicom, a nossa Academia Brasileira de Ciências Contábeis, mas temos também 25 academias instaladas em todo o nosso país. Então, temos um movimento muito, muito forte mesmo, de muita motivação nesse sentido de atrair sempre grandes pensadores, entusiastas, profissionais comprometidos para trazer mais robustez à nossa classe, poder também disseminar o conhecimento, compartilhar experiências. Então, é com esse sentimento que nós hoje damos as boas-vindas e abrimos o nosso Quintas do Saber, com esse abraço carinhoso, fraterno a todos vocês. Tenho certeza que nós vamos ter uma tarde de muito aprendizado. Vamos aplaudir muito o professor França, ao senhor, a este livro, que também faz um outro agradecimento. O França, ele está, inclusive, doando uma receita para a nossa academia, e é isso que nós fazemos, é a doação, né, do nosso trabalho, dos nossos produtos, pelo bem da ciência contábil. Então, muito obrigado, um abraço a todos e que tenhamos um excelente evento. Muito obrigado, presidente Clara. Convidamos agora, senhoras e senhores, a contadora, a professora Gardênia Maria Braga de Carvalho, para uma breve fala sobre o tema Desempenho e Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil, Conteúdo Informacional e Economia Social. Boa tarde a todos. Antes de parabenizar o professor França, eu queria parabenizar e agradecer imensamente ao Conselho Editorial, do livro Desempenho e Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil, Conteúdo Informacional e Economia Social, composta pelo professor Vicente Pacheco, Álvaro Pereira, pelo professor Eduardo Tadeu, presente, e também agradecer à professora Cássia Olac, que por motivo superior não pôde estar conosco hoje. Então, já saibam que os professores aqui presentes já leram e releram, conhecem bastante essa obra, e com certeza nessa tarde aqui descontraída, porque essa é a ideia, contribuirão bastante para a gente explorar um pouco mais esse tema que é tão importante. Queria parabenizar o professor França
pela belíssima obra, professor França, que novamente, né, mais uma vez, nos presenteia com uma obra na área do terceiro setor tão importante. Sabemos que ele é autor de outras obras, então, bastante dedicado. E essa obra, professor, eu poderia dizer assim que o mercado precisava, né? O mercado aí de uma forma bem ampla, porque a obra traz conceitos básicos, né, relacionados com a compreensão do que vem a ser o terceiro setor, né? Quais são os limites e as fronteiras de atuação, a regulação dessa área, portanto, vamos dizer assim, conceitos primeiros, mas também traz um aprofundamento, poderíamos dizer, em todos os aspectos desse tema. Por isso que eu digo que todos precisavam de uma obra dessa envergadura, né? Porque ela enfoca aspectos relacionados à compliance, à accountability, como suporte para a governança de todos aqueles que trabalham nesse setor, necessários também para a avaliação do desenvolvimento, da sustentabilidade, da tributação nessa área, informações, como eu falei, que o mercado, que a academia, que os operadores, as pessoas que operam nesse setor, que os investidores, que o governo precisava ter em mãos para melhor conhecer, né, conhecer de uma forma mais científica e didática o tema. Então, para não me alongar, até porque o mais importante vai ser o debate pelos colegas aqui de mesa e também pelo professor França, né, na hora que ele, depois da sua exposição, retornaremos com outros aspectos do livro. Então, muito obrigada, professor, sinceramente, muito obrigada. Muito obrigado, professora Gardênia. Senhoras e senhores, para iniciarmos este Quintas do Saber, apresentamos neste momento o nosso palestrante. Nosso palestrante é diretor de Administração de Finanças da Brasicom, professor associado e pesquisador do Departamento de Ciências Contábeis e Autoriais da Universidade de Brasília, tem experiência em contabilidade corporativa, com ênfase em contabilidade societária, contabilidade tributária, auditoria, contabilidade do terceiro setor, normas de contabilidade, perícia e análise de desempenho. Professor do Programa de Pós-Graduação em Governança e Inovação em Políticas Públicas da FACE da Universidade de Brasília, professor emérito da Universidade de Brasília, título concedido pela resolução, do Conselho Universitário número 030 de 2023, e também foi presidente de honra do 9º Congresso Internacional de Contabilidade e Governança em 2023 pela Universidade de Brasília. Senhoras e senhores, com a palavra, o contador, professor Dr. José Antônio de França. Meus colegas, muito boa tarde. Eu estou tremendamente feliz com a presença de todos vocês, da minha família, representada pela minha filha, meu neto, meus amigos, que há muito tempo a gente trabalha juntos, né? De ter aqui a presença dos meus colegas da Universidade de Brasília, professores, alunos do programa, do nosso querido deputado e outros adjetivos, né? Renato Rainha. Rainha, muito obrigado pela sua presença. Nosso colega da Brasicom, da Cicom DF, né? E todos os que tiveram a oportunidade, porque eu sei que alguns quiseram vir, mas pelo dia a dia, os compromissos, não puderam aqui estar. Então, agradeço a todos que aqui estão. E, na verdade, o que a gente pretende neste momento aqui é apenas conversar um pouco sobre alguns assuntos que estão colocados aqui, que pode ser do conhecimento de todos aqui. Porém, o que talvez faça a diferença é a forma de como está abordada e a profundidade com que a gente colocou. Porque desempenho e sustentabilidade, hoje, é um binômio que a gente encontra em todo local. As pessoas falam de desempenho, falam de sustentabilidade, até por conta lá dos 17 ODS do Acordo de Paris, né? Mas, na verdade, tudo isso parece ainda um pouco distante do dia a dia, um pouco distante da prática.
E o que a gente tenta colocar aqui é trazer isso para o dia a dia, para aquele que opera, para aquele que faz. Como é que eu entendo isso? Como é que eu meço desempenho de uma organização que não tem lucro? Como é que eu meço sustentabilidade de uma organização que não tem fins econômicos? Fazer isso numa empresa talvez seja menos difícil. Fazer isso no governo talvez seja menos difícil. Mas numa organização típica desse objetivo, mas atípica para o setor produtivo, pode trazer dificuldade de compreensão. Então, este momento, o que nós pretendemos fazer aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, mas se eu não conseguir, eu vou dizer assim, está na página tal do livro, né? E aí a gente vai conduzir dessa forma aqui com a coordenação da professora Gardênia. Então, eu fico muito feliz e agradeço a todos pela presença. Ok, professor, como você colocou, são tantos os temas colocados aqui no livro, né? E depois vou passar a palavra para os demais membros da mesa, mas eu gostaria, inicialmente, que você comentasse assim, de uma forma breve, especificamente sobre a tributação do terceiro setor, que é um aspecto tão relevante que, na verdade, até quem opera no setor, a princípio, se posiciona, vamos dizer assim, de forma equivocada sobre o tema. Eu queria que você falasse assim, brevemente sobre a tributação do terceiro setor e a evidenciação desse aspecto em notas explicativas, né? Como é que deve ser. Então, a tributação no terceiro setor, ela ocorre de forma seletiva. Porque o tributo, como todos nós aqui sabemos, ele é bíblico, né? O tributo é devido, aquela célebre frase do mestre, né? A César o que é de César, e o que era de César era o tributo, né? A Deus o que é de Deus. Então é nesse sentido que a gente procura colocar o terceiro setor no contexto da tributação. Recording stopped. Então, nós temos duas formas, ou dois grandes ambientes onde a tributação ocorre. Para aquelas entidades que se dizem imunes perante a Constituição Federal e aquelas entidades que se dizem isentas, no ordenamento jurídico abaixo da Constituição Federal. Aquelas unidades que se dizem imunes, se elas cumprirem todas as obrigações acessórias a que estão obrigadas, efetivamente, elas fazem parte de todo o benefício da desoneração tributária, que a gente chama de renúncia fiscal de tributo. E aí, nesse contexto, estão as entidades de ensino, as entidades de saúde, as que cuidam da assistência social. Então, essas cumprindo determinados requisitos e tendo um título que a gente chama de SEBAS, então elas estão dentro dessa imunidade. Isso é renúncia fiscal de tributo, ou seja, a sociedade, ou seja, o representante do povo, né? Aquele que dirige o Estado, em nome da sociedade, outorga, ou seja, ele tem autoridade para isso, né? Essa desoneração tributária para essas instituições, mas elas têm que dar uma contrapartida por parte desse benefício que elas recebem. Um outro grupo que não faz parte dessa imunidade tributária, imunidade constitucional, então ela faz parte das isenções, que aí já é por uma lei ordinária, já é por um decreto. Essas têm uma redução da desoneração bem menor, porque elas, em termos, apenas se beneficiam da isenção do tributo direto, aquilo que nós chamamos de imposto de renda, né? Da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Como é que elas adquirem essa condição? O Estado brasileiro simplificou isso bastante. Isso começa com o quê? Com a indicação do Código do CNAE, do Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Quando a entidade adquire sua personalidade jurídica e faz sua inscrição no CNPJ, então ela indicando esse Código do CNAE, automaticamente ela já tem a isenção desse tributo. Agora, se ela pleitear a imunidade, ela tem que passar por um processo mais longo. E de uma forma bem interessante, esses recursos, sejam da imunidade tributária,
ou seja da isenção tributária, eles devem voltar para a sociedade, porque o representante do Estado, em nome da sociedade, está renunciando a esse valor. Mas essa renúncia não é para enriquecer, é para enriquecer a entidade. É para que esse recurso volte sobre a forma de serviço público não estatal para a sociedade. E isso nós temos que reconhecer que o Estado brasileiro falha, porque ele só exige parte disso para aquelas entidades que são imunes e ter o SEBAS, mas ele só exige essa contrapartida para a contribuição previdenciária patronal. O restante é livre. Se a entidade não quiser fazer nenhum benefício para a sociedade com esses recursos, fica com ela. O Estado brasileiro falha nisso. Então, quando a gente vê autoridades dizendo assim, vamos rever essa questão da desoneração tributária, e que a gente vê outros segmentos da sociedade contra, acho que está faltando uma compreensão disso. Porque o que está sendo renunciado ali são valores que deveriam estar no orçamento público, e não estão. Então, se eles não são devolvidos para a sociedade a título de serviço público não estatal, esses valores estão ficando privados, né? Ficam com parte dessas pessoas que estão à frente desses organismos. Muito bem, professor. Por isso que eu digo que uma explanação dessa natureza enriquece, né, nossos conhecimentos. Mas eu gostaria de passar a palavra para o professor Pacheco, né, para suas considerações. Boa tarde a todos, em especial a nossa coordenadora, acadêmica Gardênia, professor França, professor Tadeu, professor Álvaro. Quero iniciar fazendo um depoimento acerca do livro que eu recebi já faz quase 2 horas, né? Então já faz tempo, já é quase o dia inteiro já, né? Já quase o dia inteiro. Eu leciono na Universidade Federal do Paraná, na graduação, trabalho na área de auditoria e algumas disciplinas próximas. E no nosso programa de mestrado e doutorado, eu tenho uma disciplina que iniciou com o nome de Contabilidade do Terceiro Setor. Eu estou para ajustar esse nome, mas vai passando e fica, né? Eu vejo a dificuldade que os alunos têm quando escolhem temas de buscar algumas informações pontuais sobre o terceiro setor, sobre as entidades aí, as organizações do setor civil, né, que tem essa característica. Então, em 10 minutos que eu vi o livro aqui, eu já me apaixonei. Digo, olha, agora eu já tenho onde cobrar, né? Agora eu já tenho aqui alguma coisa para indicar. Não que não existam obras, existam, mas elas têm muitas lacunas e falta pontos que me deem segurança a respeito daquilo que o aluno vai estudar. Porque o terceiro setor ele fica na vida da gente impregnado, a gente não percebe disso. Eu rapidamente aqui comecei a anotar algumas entidades que eu participo com o terceiro setor. A Brasicom, Academia Brasileira, a Academia de Ciências Contábeis do Paraná, o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, sou conselheiro lá, terceiro setor, e precisa ter o SEBAS. E a dificuldade para ter esse SEBAS é muito grande, é muito grande. Paraná Clube, meu time de coração, que vai pôr 40 mil torcedores agora no campo do Atlético lá, né, jogando contra um time lá do interior do Paraná, segunda divisão, é para poucos. Né? Maçonaria também, já ganhamos certificado de 40 anos de maçonaria. As lojas maçônicas, elas são constituídas com a finalidade do terceiro setor. Né? Terceiro setor. Fora a Igreja Católica, eu sou católico, também faz parte do terceiro setor. Né? Fui conselheiro de FUNPAR, fundações, né? LACTEC, no Paraná. Olha, eu teria mais 10 para colocar, ou seja, está na vida da gente. Às vezes a gente não percebe isso, né? Não se dá conta da importância do terceiro setor. Então, é uma área carente, de obras, de pesquisas. Né? Eu tenho vários trabalhos feitos com alunos e outros não a respeito, né, do terceiro setor, mas faltava alguma coisa. Eu vejo, por isso que eu falo com um depoimento, um pouco que eu li do seu livro aqui, né, eu já me encantei, como diz os nossos irmãos, né? Já me encantei, ou seja, parabéns, parabéns. E a Brasicom também, que abraçou essa obra, né, vendo a importância dela, né? Quantas obras que a Brasicom poderia
patrocinar, poderia divulgar, dezenas, né? E eu vejo que a escolha que foi feita dessa obra, ela tem o seu porquê. Mas não vim também passear aqui em Brasília, né? Saí 4 horas da manhã de Curitiba para vir fazer discurso aí, porque eu sou Paraná Clube, eu quero saber do professor, do professor França, algumas coisas aí. Professor França, economia social versus economia capitalista, será que eu copiei certo? Isso aí dá samba, professor? Copiou certo, sim. Dá samba. Dá, eu acho que dá mais do que samba, dá até um carnaval inteiro. Muito bem. Se isso é possível, né? Então, quando você fala aqui também, que eu vi rapidamente, sem fins de lucro, aí sem fins econômicos, são sinônimos ou são coisas diferentes, essa minha percepção, né? Sem fins de lucro, tá. A gente é contador, tá dentro do quadradinho, né? Sem fins econômicos, é da área de economia também, né? O que que você quis trazer para nós de novo nesse aspecto aqui? Então, Pacheco, na verdade não há novidade nisso. A tecnologia sem fins lucrativos ou sem finalidade de lucro, ela é a mais antiga, né? É a que permeia toda essa literatura. Porém, o nosso Código Civil de 2002, ele inovou. Ao invés dele trazer a tecnologia sem fins lucrativos, ele trouxe sem fins econômicos. Bom, e conversando com pessoas que são do mundo jurídico, o porquê disso? É porque existe uma crença que essas entidades não podem ter lucro. Ora, mas como uma entidade que não pode ter lucro pode sobreviver? É o lucro que fomenta as atividades. Então, o Código Civil, quando ele colocou sem fins econômicos, ele não quis dizer que não é para ter lucro. Pode ter lucro, sim. Só que esse lucro tem que ser reinvestido no negócio. Ou seja, se a entidade tem uma finalidade de fazer assistência social, de ofertar serviço de saúde, de ofertar serviço de educação, como ela vai fazer isso sem ter lucros? Com doações? Com aporte do Estado? Não, aí é muito fácil trabalhar, tendo o dinheiro do governo, né. Mas, na verdade, esse sem fins econômicos é assim, a entidade tem que ter o custo e colocar dentro do custo a remuneração do investimento. Essa remuneração do investimento é o lucro, ou superávit, como a gente diz. Então, a receita vai ser menor do que a despesa. Por quê? Porque tem que haver esse superávit para poder repor o investimento. Como é que vai repor o centro cirúrgico? Como é que vai repor o material didático, o material de tecnologia, se não tivesse superávit? Então, na verdade, os fins econômicos, ele tem eh, a tecnologia dele é equivalente ao sem finalidade de lucros. Mas essa colocação do Código Civil, eu acho que ela foi providencial para que a gente reflita e possa discutir que não existe entidade que possa progredir se ela não tiver remuneração do investimento, porque ela morre. Como é que ela vai repor isso, né? Imagina essa casa aqui. Se ela não tivesse a mensalidade ou a anuidade dos seus contadores, como é que ela ia viver? Nós estamos num auditório bonito, né? É verdade que os sistemas de conselhos não estão dentro do terceiro setor, mas a gente pode dizer que são entidades sem finalidade de lucro, não são o terceiro setor. Olha que coisa bonita. Nem sempre tudo aquilo que é sem finalidade de lucro está dentro do terceiro setor. E aí isso é uma coisa bacana da gente entender. Lucro não é pecado. Não é pecado ter lucro. Como diz o texto sagrado, o pecado é a usura, né? Mas não ter lucro não é maldição, não. Tem que ter lucro, sim, pela subsistência. Então, quando a gente coloca essas duas terminologias, é para dizer, ou eu posso usar os sem fins econômicos, ou posso usar sem finalidade de lucro, mas eu tenho que ter aquele valor que vai recuperar o investimento, que é o superávit. Perfeito. Senhora Gardênia, posso? Mais um. Lá em Curitiba a gente assiste o Jornal Nacional, né? Às vezes também, quando tem tempo lá, e vê sempre patrocinadores de peso, né? Eu sou do tempo do Bamirindos, né? Patrocinar o Jornal Nacional. E como eu trabalhei na contabilidade do banco, eu sei quanto custava aquilo, né? Depois o Banco Nacional, né? Patrocinando o Jornal Nacional também, né? É, era patrocinador do Ayrton Senna, né? Aquele bonezinho, Banco Nacional.
E sempre foram empresas de porte, empresas grandes, né? E agora nós temos, não estou falando que ela é empresa pequena, não, não. Estou falando que nós temos uma cooperativa de crédito, uma Sicredi, né? Fazendo a abertura do Jornal Nacional lá. Eu digo, olha, aí tem muito dinheiro, né? Cérebro de contador sempre é assim, né? Minuto tal, sempre dá mais ou menos isso, né? Mas eu vejo que as cooperativas de crédito, elas estão proliferando, né? Crescendo, ficando robustas. O governo, com certeza, deve estar dando uma olhadinha nisso também, no que elas têm alguma isenção, né? Você acha que no futuro, será que esse tipo de empresa, né, que começa a ombrear aí com grandes empresas, nem vou falar nas cooperativas do Paraná, elas são monstruosas, né, em termos de faturamento, são SAs de grande porte, né, pelo faturamento que elas têm, né, mas são cooperativas, né? Você acha que o governo, olhando esses crescimentos aí, ele pode, em algum momento, tentar dizer, espera aí, mas o Itaú, o Bradesco, o Santander estão concorrendo com a Sicredi, Cicobi, né, em desigualdade, porque eu acho que os bancos eles têm uma tributação diferenciada, né, em várias, de forma que eles paguem mais imposto. Como é que você vê esse cenário? Porque é um cenário novo para nós. Há 10 anos, as cooperativas de crédito não eram tão grandes, né? Hoje patrocina um clube de futebol. Bem que podiam patrocinar o Paraná Clube. Quer dizer, entende? Então a gente vê nas camisas dos clubes, nos campos lá, quer dizer, é sinal de que elas cresceram muito, né? Como é que você vê esse crescimento, né? E essa competição que acaba ficando desigual, né? Uma cooperativa de crédito que tem todas as operações bancárias praticamente, né? Acredito que não tenha lá um depósito compulsório de 40, 45, né, por cento lá para colocar no Banco Central. Achei que a É lucro, né? sua pergunta é fantástica, porque já há algum tempo atrás eu produzi uma pesquisa sobre isso, né? E porque trabalhei também muito tempo no ramo do cooperativismo. A cooperativa de crédito e as outras cooperativas, a de consumo, de produção, na minha visão, são uma forma de democratização do capitalismo. Por quê? Porque nesse segmento específico, do segmento financeiro, um acionista do banco, um diretor do banco, ele não pode tomar dinheiro emprestado daquele banco, onde ele tem essa relação, né? Porque isso é entendido pela autoridade monetária como crime do colarinho branco. As cooperativas vieram com a proposta exatamente oposta a essa. As cooperativas de crédito, cooperativa de consumo, cooperativa de produção, vieram exatamente para que os cooperados possam fomentar o negócio. Então, um cooperado de uma cooperativa de crédito, quanto mais ele usar os serviços da cooperativa, mais ele contribui para o crescimento da cooperativa. Então, essa foi a forma que, na minha visão, a lei do cooperativismo é antiga, lá da década de 70, né? Primeiro começou com a cooperativa das eletrificações, né? Mas o Brasil tem uma contribuição boa disso. Lá no século XIX, a cooperativa dos ferroviários de Juiz de Fora, tem um mineiro aqui que pode me ajudar nisso, né? Acho que é de Juiz de Fora, né? A Inglaterra, lá no século XIX, com a cooperativa de Rochdale. A Espanha teve problemas, porque as cooperativas cresceram tanto que estavam tomando o mercado da produção. Então, lá teve que ter uma regulação diferente. Então, na minha visão, as cooperativas são assim, um momento de muita lucidez dos nossos parlamentares, quando escreveram e a autoridade máxima do país homologou a lei das cooperativas. Então, elas não concorrem com o sistema financeiro, porque aquele que precisa do serviço da cooperativa, normalmente é aquele que tem dificuldade de transacionar com o sistema financeiro global. Porque as divergências para o sistema financeiro global são grandes. E a cooperativa mitiga isso. Então, no meu ponto de vista, uma cooperativa, essencialmente as de créditos, elas estão aí para que o crédito fique mais próximo daquele que precisa. E, mais importante, com custo reduzido. Porque o custo de uma transação financeira em uma cooperativa de crédito é muitas vezes menor do que com um banco múltiplo, um banco comercial e assim por diante.
O professor Pacheco disse que estava só com 2 horas que pegou no livro, né, professor? Mas esqueceu de dizer que já conhecia os escritos há muito tempo. Mas a minha sorte é que ele só teve 2 horas para ler o livro, Ai, né? Que foi uma semana. senão ele estava falando aqui, né, professor França? Então, então eu gostaria de passar para o professor Eduardo Tadeu para as suas considerações. Bem, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde à presidente Maria Clara, boa tarde, professora Gardênia, boa tarde, meus colegas de mesa aqui, professor Álvaro, colega de mestrado há três décadas atrás, professor França, professor Vicente Pacheco, prazer reencontrá-lo. Quando a gente vê o livro aqui assim, parece que nasceu hoje, né? Não, isso aqui é uma longa história. Esse adolescente aqui, como o Adriano Marrocos costuma dizer, esse adolescente, professor França, que tem uma energia de adolescente realmente para a realização dos seus projetos, aí tem um conhecimento fantástico. Há uns 10, 12 anos atrás, ele criou o laboratório do terceiro setor lá na Universidade de Brasília, no âmbito da FACE. E conduziu de maneira fantástica esse laboratório até a sua aposentadoria. Ele se aposentou e nós não conseguimos ainda energia para manter esse trabalho do laboratório. Só para vocês terem uma ideia, o laboratório realizou um fórum internacional do terceiro setor, 2 seminários internacionais do terceiro setor. No último seminário do terceiro setor, em 2019, que foi o segundo seminário, o terceiro já estava certo que seria no Chile e o quarto na Colômbia. O problema é que veio a pandemia e atropelou isso aí, então não foi possível. E isso é uma dívida que nós, lá da UNB, temos que refazer isso aí. Além de ter, por exemplo, no curso de graduação, o professor França batalhou e criou uma disciplina específica para terceiro setor, na qual nós dividimos. Muito daquilo que foi tratado lá está contemplado aqui no livro. Primeiro, professor, deixa eu dar um puxão de orelha público, porque professor, isso é só para quem é mais antigo aqui nesta casa. Eu vou lembrar aqui o professor Olívio Colliver, que ele falava assim, muito cuidado com essas novidades que aparecem por aí, que não são tão novidades assim. E hoje tem uma novidade aí que, assim, está vendendo feito água, né? Está vendendo como picolé em feira em dia de verão, que é o tal de conceito ESG, Environment, Social and Governance. Aí eu vejo que, por exemplo, a gente tem uma plataforma de negócios no Brasil que chama Estocar, que entre os seus negócios tem uma competição esportiva e que diz que segue conceitos ESG. Espera aí, mas os veículos que correm lá não são elétricos, são motor a combustão. Essa mesma plataforma vai fazer uma corrida lá em Belo Horizonte e desmatou todo o entorno do Mineirão e diz que segue conceitos ESG. Enfim, é um modismo que está aí. Por que eu digo isso? Porque nós contadores, somos meio que patos. Ninguém come ovo de pato, né? Mas ovo de galinha todo mundo come, porque a galinha, quando bota o ovo, ela anuncia. Então, por exemplo, assim, esse livro do professor França tem tudo a ver com os conceitos ESG. Aqui se fala de governança, se fala de sustentabilidade e se fala de social. Terceiro setor tem uma atuação social fantástica. E aí eu briguei muito com ele, professor, coloque, destaque isso no seu livro, porque isso vai ajudar a vender o livro, porque hoje colocou ESG em alguma coisa, vende. Então, professor, a primeira provocação seria isso, professor, seria falar um pouco sobre o seu livro e ESG. Perfeito. O professor Tadeu, ele realmente instiga muito isso. Na verdade, ESG, a gente começou a popularizar isso, mas a partir do Acordo de Paris, lá de 2015, mas é um conceito que ele já vem de outras datas. E lá tem 17 ODS, 17, né, Objetivos, né, de Desenvolvimento Sustentável. Os países tiveram metas para implantar isso e nenhum país conseguiu implantar todos os conceitos, todos os ODS até hoje, né? Então isso passou para 2030. 2030 está chegando, já se fala em 2050. Porque não é fácil implantar isto. Por quê? Porque tem aí vários conflitos, né? O conflito de interesse econômico é o principal.
Vejamos essa questão do combustível fóssil, né? Quer dizer, nenhum país quer abrir mão disso, né? Ah, isso tem problema lá com a camada de ozônio? Tem. Ah, isso tem problema com o que a gente está vendo aqui, de não ter chuva em um lugar e ter chuva em outros? Tem. Mas há pessoas que não acreditam nisso, né? É o que a mídia tem chamado os negacionistas, né? Então, aqui, você falou muito bem, na maioria desses capítulos, dois conceitos de ODS estão aqui dentro. É o conceito do 8º ODS e o conceito do 11º ODS. Eu acho que, levemente, em algum capítulo, eu falo disso, mas evidentemente que eu não dei ênfase para isso, porque o que é importante é a gente entender, no meu ponto de vista, que foi colocado aqui, é entender aquilo que é factível de fazer. Eu poderia falar do conceito das cidades sustentáveis, mas eu não sei se a gente tem, pelo menos aqui no Cone Sul, alguma cidade sustentável. Isso só para a gente entender um pouco, quando a gente fala de terceiro setor, toda a dificuldade que tem. Eu falaria aqui um pouco também, professor, de prestação de contas. É uma coisa que me incomoda muito, eh, e principalmente aí não é só do terceiro setor, é de uma maneira geral. Eu fui uma vez numa sessão da Câmara Municipal em que se analisava as contas do prefeito e abriram os trabalhos. Não, aqui é uma análise política das contas. Aí eu falei: "Ó, eu como profissional de contabilidade não tenho mais nada para fazer aqui". A gente brigou muito lá atrás, antes desse prédio ser construído, a gente brigou nos anos 70 e nos anos 80 para ter uma Controladoria Geral da União. Porque nós tínhamos a ilusão de que a Controladoria Geral da União ia ter profissionais de contabilidade lá. A Controladoria Geral da União foi criada, e eu não tenho conhecimento que algum profissional de contabilidade tenha tido algum papel mais relevante lá. Foi bom para o país? Foi. Com certeza foi. Mas se a gente for por aí hoje, nas controladorias dos estados, é raro a presença de contador. Maria Clara, por exemplo, foi controladora lá do estado de Alagoas. É, Nas capitais, de vez em quando aparece um contador. O Dionísio foi controlador lá, lá em Natal, da prefeitura de Natal. E no interior, virou um cargo político, o cargo de controlador. Muitas prefeituras têm controladoria. É uma coisa boa, pelo menos tem. No passado não tinha. É, e aí isso se perdeu um pouco da prestação de contas. Eu vejo, por exemplo, que eu hoje não daria conta de dar aula de auditoria, porque mudou demais, né? Auditoria de processo, auditoria operacional. E esqueceram de uma coisa básica de auditoria, que é o follow the money. Veja como é que o dinheiro foi gasto. Isso acontece no âmbito da universidade. A gente vê lá também que os conselhos superiores analisam prestação de contas, muitas vezes às cegas. Isso acontece no nosso dia a dia. Qual de nós aqui que vai lá no condomínio e fica lá vendo, olha, as despesas que o síndico diz que gastou aqui, como é que foi isso aqui, eh, esses pagamentos aqui. Por que o síndico precisa de pagar tanta coisa em dinheiro? Isso é uma governança ruim, né? Então, essa preocupação com a prestação de contas, eu acho que está muito bem externado no livro também. E, assim, sempre que eu falo também do compliance, eu conto o caso aqui do Distrito Federal. O Distrito Federal, para alinhar aí as normas nacionais e internacionais aí que vieram lá depois da Sorbonne, Oxford e tudo mais, ele criou uma legislação, se não me engano, em 2011 ou 2012. Um negócio absurdo lá, uma lei absurda, que falava que quem transacionasse com o governo do Distrito Federal acima de R$ 180.000 tinha que ter uma estrutura de compliance. Isso aí, a reação foi assim: o que é esse negócio de estrutura de compliance? Que coisa é essa que o seu governador quer que eu faça? E foi brigando, e foi brigando. Em 2017, essa legislação finalmente foi regulamentada por pressões externas. Mas aí se regulamentou em R$ 4 milhões. Tá, beleza. Então todo mundo, toda empreiteira que for fazer uma obra do GDF acima de 4 milhões, tem que demonstrar que tem uma estrutura de compliance. O problema disso aí é que atingiu o quê? Atingiu o terceiro setor. E é uma coisa assim que até então, a gente que trabalhava com o terceiro setor desconhecia. Quantas instituições do terceiro setor recebem anualmente mais de 4 milhões do GDF?
pelo menos umas 3 centenas. E que aí tem uma grande um conflito, que é o lar da irmã Maria José, que mal tem contabilidade, mas recebe 5 milhões por ano do GDF. E assim como esse lar, vários. Outros não, outros são grandes instituições, e aí, de repente, esse pessoal teve que fazer compliance, teve que demonstrar que tinha estrutura de compliance. Aí tem um trabalho lá da UNB, da Tatiane Barcelos, que era aluna lá em 2018. Ela foi fazer em 2018. Primeiro, dificuldade enorme de conseguir os dados. Ela conseguiu e foi nas instituições. Ela ficou 1 ano fazendo esse TCC, foi nas instituições. E aí, como é que vocês atenderam isso? Olha, esse trabalho está publicado, um trabalho de conclusão de curso da UNB, depois ele foi publicado lá na revista do TCU. É interessantíssimo de ler. Assim, como é que vocês fizeram? Ah, não, a gente comprou um código de ética que um escritório de advocacia vendia. E aí a gente passou a ter estrutura de compliance. Então, o desconhecimento por parte das instituições disso aí. E repito, era valores acima de 4 milhões, 4 milhões aí em 2018, 2019, eram valores significativos. Eu não sei quanto está esse limite para esse exercício. Eu sei que só de um dos programas de uma das secretarias do GDF é 1 bilhão por ano que é distribuído para essas instituições. Então, tem que ter uma prestação de contas mais eficiente. E parece que não é isso que acontece, porque a gente só toma notícia disso quando de vez em quando tem alguns escândalos aí. Então, eu acho que a prestação de contas é um grande desafio para nós contadores, evoluiu muito. Basta ver que, por exemplo, as campanhas eleitorais passaram a ter a obrigatoriedade de prestação de contas e de um profissional de contabilidade assinando isso. Eu acho que isso foi uma evolução muito grande. Mas ainda é problema, porque quando o político é pego com as causas na mão, falando, mas a minha prestação de contas foi aprovada pelo TSE. Então, o tema prestação de contas hoje, eu acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir muito ainda. Nós somos um país jovem, só de 5 séculos, e é uma nação mais jovem ainda. Só lembrando, pela primeira vez desde que o tal de Cabral chegou aqui, nós estamos com 40 anos de democracia ininterrupta, com os dirigentes sendo eleitos. Nunca na história desse país isso aconteceu num período tão grande. Eu acho que a gente está aprendendo, mas eu acho que o livro pode contribuir com isso, e eu gostaria também de ouvi-lo sobre esse tema, prestação de contas, terceiro setor. Muito bem, professor Tadeu. Prestação de contas é um processo, né? Ela não se resume àquele relatório que se envia para o regulador ou para o aportador de recursos. Um projeto, seja ele específico ou seja ele uma instituição, uma organização da sociedade civil, é preciso planejamento. É preciso ter plano de trabalho. E é o plano de trabalho quem quantifica, porque ele é o orçamento do projeto. Assim como um edital, por exemplo, é a regra do concurso, né? Então, se o regulador, o aportador dos recursos, quando ele faz a contratualização, e aí, nesse sentido, o Brasil avançou muito com a Lei 13.019, né, lá de 2014, lá tem todo o regramento para a contratualização em parceria, né, do Estado com as organizações da sociedade civil, seguindo aquela cartilha ali, que tem que ser avaliada a parte quantitativa e a parte qualitativa de um projeto, a prestação de contas sai boa. Agora, o que ocorre é que, até há pouco tempo, a contratualização de parcerias não permitia que ou o projeto ou a organização colocasse no plano de trabalho ou no orçamento verba para contratar contabilidade, para contratar auditoria. Então, se a organização não tivesse recursos próprios, não tinha como fazer isso. Ora, você não pode ter uma contabilidade especializada, você não pode ter uma auditoria especializada, a consequência vai estar na prestação de contas. Ela não vai atender aquilo que o regulador queria, não vai atender todas aquelas obrigações que um gestor
precisa necessariamente comprovar. Então, na minha avaliação, o problema da prestação de contas está na contratualização. A gente diz no dia a dia que o que é combinado não é caro, né? Então, se o regulador, o aportador e o gestor acordam isso, é contrato, tem que valer. Então, a prestação de contas tem que satisfazer. Se não satisfizer, a Lei 13.019 diz quais são as consequências. A gente está crescendo, a gente está avançando. Mas é claro que, como você mesmo falou, o nosso processo democrático mais longo ainda vai chegar a 40 anos, eu acho que a gente vai chegar. Eu sou muito otimista. Eu acho que as coisas que a gente vê em descaminho, elas não podem servir de base para nós. Nós temos que ter otimismo para vencer isso e a gente alcançar. A plenitude eu acho que a gente não alcança, mas a gente se desviar o máximo possível dos erros e procurar acertar. Ok, professor. Continuando aqui os nossos trabalhos, queria passar aqui para as considerações do nosso grande professor Álvaro. Boa tarde, professor França, boa tarde, Pacheco, boa tarde, grande Eduardo Tadeu, a querida Gardênia e a todos presentes aqui. É um momento de felicidade sempre rara estar perto desse intelectual de tamanha grandeza, que é o nosso querido professor França. Há um certo tempo a gente já tem convivido e, ao receber inicialmente Eduardo Tadeu falou isso, não começou assim, a brochura, para mim não foi uma surpresa. Inclusive, já comprei livros dele, em inglês, inclusive, né, publicado aí, está na Amazon, um grande livro também dele, que expõe a grandeza intelectual do nosso mestre. E eu fiquei muito feliz, professor, porque este trabalho, quando eu li aqui no conteúdo, eu vi um diferencial para mim, sabe, estupendo. Até porque a gente tem livros publicados pela Atlas, outros colegas, lógico, mas sempre focando, na maioria das vezes, essa abordagem do terceiro setor e indiretamente focar procedimentos, né? Focar procedimentos no campo a gente falou daqui, como a Gardênia colocou inicialmente, no campo dos tributos e depois contabilização, né? Esse é o foco. E o seu trabalho, nos 10 capítulos que foram apresentados, trouxe para mim inovações impressionantes. E, inicialmente, pelo que eu vou aqui falar rapidamente, mas trazer para as suas considerações, será importante implementar treinamentos, formação com esse conteúdo que aqui está. Porque tem coisas que não estão no dia a dia desse ambiente, eu vou dizer, prático, do mundo do terceiro setor. Você sabe, eu venho desde 1985, eu criei uma entidade, inclusive, né, e venho andando com isso há um certo tempo, e na área de assessoria, inclusive andando aí por essa história, e não vi ainda, assim, desta forma como você está abordando. Primeiro, eu vou ao capítulo 7 e 8, só pedir opinião sua, no que trata de processo de governança e sustentabilidade. O item 7.3 está falando aqui de matriz de geração de caixa, uma coisa diferente na forma como aqui está apresentado, professor. Eu acho que isso, futuramente, vai precisar, inclusive, ser colocado em alguns aplicativos, porque o exemplo é o mais eloquente de todos os sermões, como dizia Rui Barbosa, mas, evidentemente, que a quantidade e o volume de dados serão bem maiores. Então, acho que eu vou pedir seu comentário sobre esse item especificamente, porque eu acho que é muito importante, mas que eu entendo que, além de um treinamento, uma formação posterior dos usuários, né, que é esse o foco, a gente futuramente ter aplicativos, sistemas, sei lá, implementar no campo da contabilidade. E no processo de avaliação de desempenho no contexto de sustentabilidade. Isso aqui eu achei realmente algo ímpar, porque durante o tempo em que passei convivendo com isto, e ainda convivo, muito pouco, mas convivo ainda, a grande questão era como avaliar desempenho de projetos. E você nos traz aqui uma riqueza
de elementos, lógico, alguns calcados em conceitos de custo já tradicionais, mas olhando para o lado dos serviços, que a gente não tem muita bibliografia ou praticamente nenhuma quando trata de serviço. Eu sempre pergunto, qual o livro que trata sobre contabilidade das firmas de contabilidade? A gente não tem exemplos, nem de auditoria voltada para esse campo. E aqui você traz, lógico, adaptando aquilo que está no mundo da literatura tradicional, e isso aqui realmente para mim é algo inovador, dentro da literatura do terceiro setor, professor. Inicialmente, para que eu não delongar, eu vou a outras coisas, gostaria de te ouvir sobre esses 2 pontos do livro. Obrigado, professor Álvaro, muito oportuna Hum. essa sua provocação. Olha, a matriz de geração de caixa, ela nasceu de um pensamento de que os projetos têm que ter independência. Vi algumas organizações para as quais eu fiz algum trabalho, que o gestor não tinha preocupação de fazer a segregação de projetos. E aí misturava recurso de um projeto com outro. Em alguns deles, no final, deu Polícia Federal, essas coisas, porque isso é uma regra básica, a segregação. Então, o recurso de um projeto, ele é para aquele projeto e para as atividades que ele se propõe. Se ele é superavitário e um outro é deficitário, então não se pode fazer a migração da sobra de um para mitigar as falhas do outro. Até porque são aportadores diferentes. Quando se faz isso, está quebrando a regra básica de confiança. Ou seja, é uma má gestão do recurso que foi confiado para aquele gestor. Então, a matriz de geração de caixa ela surgiu nesse conceito de que cada projeto tem que ter o seu fluxo de entrada e de saída de recursos compatíveis com o orçamento que está no plano de trabalho. Se faltou recursos, houve um problema. Ou o aportador não podia assumir a responsabilidade de aportar, como ele assumiu, ou o gestor não cumpriu a sua parte de gastar no tempo certo e exigir os recursos para a cobertura. Então, a matriz surgiu nesse sentido. Tanto que lá a gente coloca no livro é que há períodos, mensalmente, que a entrada do dinheiro ele é menor do que a saída, mas porque ele tinha um aporte anterior. Então, ele pode se financiar somente com aquilo que é dele, jamais poder transferir de um projeto para o outro. E dá uma noção para o gestor de como é que os projetos estão se comportando. Porque há entidades que trabalham com muitos projetos. Quando é um projeto só, eu acredito que é mais fácil para o gestor trabalhar. Mas na entidade que trabalha com muitos projetos, se não tivesse controle, é natural o gestor se perder, porque ele não vai dar conta de acompanhar se ele não tiver essa matriz perto dele e você for com um ponto muito próprio, realmente ela precisa do instrumento da tecnologia para colocar mais próximo do gestor. Aí no livro foi feito à mão, né? Foi feito com auxílio do Excel, porque é um exemplo. Mas na dinâmica de uma entidade que tenha vários projetos, sem tecnologia fica muito difícil de fazer. Então, o mote de ter surgido essa matriz foi este. Ok. E a avaliação de desempenho? Então, o desempenho, ele veio porque lá na lei 13.019, acho que é no artigo 65, 67, algo assim, mas ele fala também logo, acho que no artigo 3º, de que o analista, ou a pessoa que vai avaliar a prestação de contas, ele tem que avaliar a parte quantitativa e qualitativa. A parte qualitativa, combinada com a parte quantitativa, é que vão dar ao gestor a segurança de que aquele projeto pode continuar. E ele só continua se for sustentável. Então, esses indicadores que nós colocamos no livro são indicadores próprios, tirados da vida real, né, de projetos que a gente trabalhou e de alguns que a gente ainda acompanha. Primeiro, você medir o custo per capita do serviço. E com esse custo per capita mensurado, então você vai ver o custo executado, se é compatível com ele ou não. Ou seja, o custo real da execução nunca pode superar o custo per capita. Mas o gestor tem que ter esse quadro na frente dele, para ele poder fazer essa comparação. Se ele não tiver,
vai faltar dinheiro e ele não sabe por que faltou. Porque ele está gastando, a utilidade que ele está trazendo para aquele projeto não está compatível com o desembolso dos recursos. Muito bem. Então, feita essa parte quantitativa, num gestor que seja atento, ele pode tranquilamente avaliar se o custo efetivamente da execução é compatível com o custo da previsão, né, que veio no plano de trabalho. Se for isso, na parte quantitativa, então ele cumpre o requisito da prestação de contas que o professor Tadeu colocou. Tá, mas isso não é suficiente, porque dentro da nossa cultura legalista, se gastou e o documento está bom, então está certo, né? Mas, na verdade, para chegar na parte qualitativa, não basta isso. É preciso ver se o objeto foi cumprido. E aí é que está a beleza da gente avaliar a parte de sustentabilidade. Eu posso cumprir o objeto na parte quantitativa, mas se eu não cumprir na parte qualitativa, eu não cumpri o objeto. Então, o projeto não é sustentável. Então, para que haja sustentabilidade, eu tenho que cumprir as duas coisas. E para cumprir esse objeto, ainda que ele seja qualitativo, mas eu preciso do auxílio quantitativo, porque sem ele eu não consigo avaliar. Fica sendo uma opinião. E a parte quantitativa do modelo que está aí é que vai dar segurança para o gestor de que a parte qualitativa foi cumprida, ou seja, o objeto foi cumprido. E quando esses dois se juntam, então o projeto é sustentável. A política pública é sustentável, porque um projeto vindo da contratualização do Estado com a organização da sociedade civil é para o desempenho de uma política pública. Então, é uma política pública da educação, é uma política pública de saúde, é uma política pública de conscientização, tudo faz parte de uma política pública. E se esses indicadores não forem satisfeitos, significa dizer que a política pública não cumpriu o objeto dela. Então, tem que ser revista, porque significa que o Estado está gastando, mas está gastando mal. Não resolve o problema da sociedade. Obrigado, professor. Maravilha. Bem esclarecido. Aproveitando esse mote e a fala do nosso querido Eduardo Tadeu, eu acho que tem um capítulo em que você faz algumas pontuações que eu achei muito interessante, que é a compliance, né? Quando toca efetivamente no compliance. Quando você vai lá discutir essa questão da governança, e aí, juntando tudo, vai, no que o Eduardo Tadeu falou, vem a questão da accountability, né? Como lá tem cinco tópicos específicos da abordagem do compliance, a gente percebe que isso vai abrir espaço para se desenvolver, no âmbito do nosso lado profissional, alguns programas específicos de compliance, tá? Que coloque à disposição dessas entidades para que elas efetivamente possam vir a desenvolver ou mesmo acompanhar se efetivamente, logicamente, as nossas firmas de contabilidade, de auditoria fazem. Eu queria ouvir um pouco sobre essa sua inserção aqui neste livro, porque eu não conheço o livro de literatura do terceiro setor com essa abordagem, não conheço, mas posso dizer que você lembra da CCPY, né, que nós trabalhamos aqui, a Comissão Pro Yanomami. E alguns anos passados foi uma entidade lá de Roraima precisou de um programa de compliance, por exigência de um financiador internacional, e não tinha ninguém para fazê-lo. Algumas empresas de auditoria se candidataram, mas não conheciam o modelo operacional. Então, não funcionou. Então, precisou vir lá alguém do exterior para trazer algo já pronto, padrão, que também não cabia, mas que, para poder receber o dinheiro, precisava realmente implementar. Então, eu gostaria de ouvi-lo, também, viu, em função desses que você realmente inseriu aqui de maneira bastante brilhante. Bom, compliance é cumprimento de regra, né? E para que um projeto seja exitoso, o compliance tem que ser obedecido, tem que ser executado. Por quê? Porque o compliance vai ser um insumo para accountability, ou seja, o processo de responsabilização e de prestação de contas. E todo ele vai estar sustentado em um assunto que pouco se ouve falar no meio corporativo, até mesmo no governo, e é um assunto de responsabilidade fiduciária.
Ora, quando a gente ouve falar que uma entidade tal é acreditada, ela não é acreditada porque ela é entidade tal. Ela é acreditada porque tem alguém que dá crédito àquela entidade pelas ações que pratica. Então, um gestor. Aí eu tomo como base uma instituição que eu fiz um trabalho há algum tempo e que depois eu orientei alunos em dado dessa entidade, que são as APAES. As que eu conheço são entidades que têm um compliance, que têm um processo de accountability e têm um processo de responsabilidade fiduciária. Porque aquilo que o CEO deles fala é o que está acontecendo. E o que ele diz que vai prometer, que vai fazer, ele faz. Então, isso é credibilidade. E o compliance é isso. A pessoa pode ter a regra, pode ter um plano lindo, estampado lá na internet, mas quando você começa a avaliar isso num processo de auditoria, você não consegue comprovar aquilo. E aí, na verdade, faltou responsabilidade fiduciária, faltou comprometimento da entidade para o cumprimento de regras, né? Porque tudo é compliance, gente. Na nossa vida, nós temos um compromisso conosco, né? Ou seja, somos nós cobrando de nós mesmos. O que eu falei que vou fazer no ano de 2024? Eu tenho meu planejamento inicial. Mas para eu alcançar, para eu poder fazer realidade daquilo que eu planejei, eu tenho que seguir algumas regras comigo mesmo, né? Se eu não seguir essas regras, eu não vou ter conformidade com aquilo que eu planejei. Então, o compliance, ele é um caminho para que a gente possa conseguir os objetivos. E ele é avaliado pela credibilidade daquele que está à frente. A gente chama aqui ao CEO, né? Mas pode dar outros nomes, né? Então, o compliance, meu caro professor Álvaro, ele é o começo de todo o processo. Sem ele, a gente não consegue prestar contas, não consegue renovar um contrato. Maravilha. Tem pouco tempo, né, Madena? Vai encerrando, né? Eu vou falar aqui de forma rápida agora, somente para, por alto aqui, em função do tópico que trata, professor, do trabalho voluntário, que eu acho que, inclusive, deve também constar de um ambiente de compliance, porque sempre quando eu comecei desde que a lei saiu, a 9.608, se não me engano, né? A gente sempre discutia que a entidade, para ter trabalho voluntário, tem que ter um programa interno de voluntário, porque se não tiver, nunca vai funcionar. Saber o que quer com o voluntário, né? E isto realmente muitos já têm, mas eu acho que esse é um ponto. Mas você trouxe ali um ponto que para mim é muito esclarecedor, que é a questão da precificação do trabalho voluntário, né? Isso já vinha um pouco nas nossas cartilhas, né? Mas se aperfeiçoou aqui e para mim isso foi realmente grandioso. Mas para finalizar, professor, não vou mais explorar nas perguntas, mas só realmente fazer aqui uma anotação que eu achei diferenciada, mais ainda, logicamente, todas foram, mas essa aqui me chamou a atenção, quando você inicia a evolução histórica do terceiro setor. Chega lá falando da Catarina, da Elizabeth, né, primeiro e tal, e vai, mas no capítulo seguinte você vai entrar com o conceito associativo, focando a ideia de coletivo, falando de Rousseau. Aí eu disse, rapaz, eu não vi o professor França ainda entrando no mundo da filosofia. Lógico, já vi em todo o campo, mas na filosofia não vi. E realmente, para mim, foi muito interessante a sua abordagem, trazendo esse conceito de comprometimento interno, né, a partir dessa visão do nosso filósofo Rousseau, que sabe que o Kant dizia que ele era comparado a Newton na física, olhando o lado da moral, né? Quem estuda Rousseau sabe que o mundo dele, no lado da moral, ele é o top de linha, né, aí da história. Mas quando eu nunca vi ninguém trazendo essa abordagem, né, do contrato social, e você trouxe realmente brilhante, olhando este ambiente coletivo que a associação precisa ter, em que o mundo da assembleia deve ser sempre imperativo, né? E que ninguém pode ali desvirtuar daquela estrutura regimental, daquela estrutura disciplinadora interna, para não quebrar esse processo de associação. Parabéns, professor, parabéns realmente a todo o corpo editorial, parabéns mesmo pelo trabalho, e outros frutos virão, tenho certeza, aí por essa grandiosidade literária que a gente acaba de receber. Obrigado. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, eu gostaria de registrar também as presenças da presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, que nos prestigia também, contadora Sandra Oliveira Gomes Santiago, e também a contadora Sandra Batista, que é diretora de Desenvolvimento Científico e Profissional da Fundação Brasileira de Contabilidade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui aos nossos participantes, se vocês gostariam de fazer algum questionamento ao nosso palestrante. Vamos participar. A oportunidade é agora. Por favor. Alô? Ligou? Bom, primeiro, parabenizar o professor França, é um prazer e uma honra. Eu tive a oportunidade de ser colega no departamento. O França se aposentou, mas deixou um legado, como colocou muito bem o professor Eduardo, né? E nós trabalhamos nisso. E o terceiro setor é uma área extremamente interessante. Especialmente, aí eu compartilho com o professor França, um desafio de tradução. Porque quando falaram entidades sem fins lucrativos, bom, simplesmente ela não existe. Talvez a tradução correta é o que o professor França colocou, que não distribui lucro, né? Diferentemente do mundo privado, o lucro é trabalhado de outra forma. Mas a minha pergunta, e aí vem da contribuição que o senhor traz nessa área, que é a sua especialidade, uma delas é: como é que o senhor percebe o desafio de tratar esse processo de avaliação? Porque quando eu estou no primeiro setor, o lucro é claro, correto? O lucro é uma troca. Quando eu venho para outras entidades, eu não tenho o lucro, porque eu não troco. Na verdade, eu tenho uma forma de oferecer aquilo que eu recebo de receita, que é o que o governo faz. Eu nunca vou ter superávit, né? Eu vou ter, na verdade, eficiência, que essa é a base de qualquer entidade. Então, como é que eu avalio esse espaço de eficiência para que eu possa pensar em sobrevivência? Que ela vai vir da minha receita, ela não vai vir de outro espaço, como o senhor colocou muito bem, né? Porque, essencialmente, o terceiro setor, como o setor público, ele tem custo fixo. A receita oscila, mas o custo não. E quando ele cresce, só cresce, né? Esse é o desafio. Como é que o senhor viu, e aí eu vi a sua abordagem do livro muito interessante, como é que o senhor percebe esse espaço? E como é que o senhor traz, eu acho que o senhor usou uma palavra importante, um pouco da minha experiência, que eu acho que isso é tudo quando a gente escreve um livro, né? O livro é sempre o resultado de uma jornada. Então, como é que você coloca o resultado dessa jornada aí? Como é que o França se vê nesse espaço de contribuição desse livro? Meu professor, você fez uma pergunta que eu não sei responder, não. Isso é muito difícil. Mas, olha, na economia, ser eficiente é quando você faz o mesmo com menos. Ou com o mesmo você faz mais, né? Isso significa ser eficiente. Então, no terceiro setor, a eficiência é exatamente isto. Todos nós sabemos que o Estado é pesado, o Estado é moroso. E, às vezes, quando ele chega, já nem precisa mais, né? Porque o que tinha de acontecer, já aconteceu. Então, as organizações, elas, por serem mais leves, elas são convidadas pelo Estado para fazer aquilo que o Estado deveria fazer. E aí que entra a questão do serviço público não estatal. Então, a minha contribuição aqui, eu acho que ela é pequena, porque, diante de grandes desafios que precisam ser compreendidos, primeiramente compreendidos para poder ser resolvidos, né? Porque eu acho que a gente só traz a solução quando a gente compreende. Se eu não compreender o problema, eu não posso trazer a solução. Porque eu vou dar uma opinião minha. E a minha opinião pode não ter significado nisso, não tem eco, né? Então, na verdade, é a compreensão da realidade para que a gente possa propor a sugestão para mitigar as falhas que possam existir. O professor Tadeu falou, acho que eu não tive oportunidade de falar, da questão das falhas do Estado e das falhas do mercado. Aí é um ponto de eficiência.
Porque nós sabemos que o Estado, pelo que já dissemos, por ser grande, por ser moroso, ser pesado, ele demora. Gasta muito e às vezes gasta mal. O mercado tem um objetivo, que é trazer retorno. Porque sem retorno não tem economia. Nós não somos uma economia socialista nem comunista, somos uma economia capitalista, então o capital precisa de retorno. E para ter retorno tem que ser eficiente. Tem que gastar menos do que ganha. Aquele que gasta menos do que ganha é próspero. Então, o que é que eu fiz aqui no livro? Foi colocar alguma coisa de que eu tenho segurança. É menos do que eu imagino, mas eu só coloquei aquilo que efetivamente eu tenho condição de defender. Então, nesse aspecto, eu acho que eu fui eficiente. Muito obrigado pela sua provocação, meu professor. Presidente, por favor. Boa tarde a todos. Falar do presidente lá da fundação, porque França foi um dos presidentes da fundação. Minha amiga Gardênia, parabéns e a todos. Falar um pouquinho aí, eu achei um assunto muito interessante, que é porque eu vivo isso constantemente e a gente vem aprendendo a cada dia, né, professor França? E quando o senhor traz esses temas, terceiro setor, eu me encaixo muito bem com uma entidade, Fundação Brasileira de Contabilidade, né? Que a gente constantemente tem que estar lutando para a sobrevivência, né? É uma luta e que a gente sabe o quanto é difícil uma entidade do terceiro setor se manter, né? Porque a gente se mantém não vamos dizer de apoio de outras entidades, né? Diferentemente de uma entidade que tem algo que já é recorrente. Então, eu quero um livro desse, professor, porque eu acho que tem muito que a gente aprender mais ainda. Eu acho que o senhor é um mestre nessa área, né? A gente sabe o quanto o senhor se dedica e o quanto o senhor tem conhecimento nesta área, até falando de Fundação Brasileira de Contabilidade, o senhor sabe muito bem a história e todo o conhecimento da Fundação, porque o senhor fez parte daquela entidade como presidente há alguns anos atrás, né? Então, parabéns, como sempre, nos brilhando aí com o seu conhecimento e nos ensinando, né? Eu não vou falar mais porque a diretora ali vai complementar o que a gente está falando, tá bom? Muito obrigado, professor França. Obrigado, presidenta Sandra. Bem, boa tarde a todos e a todas, uma alegria. E aqui eu não sei qual posição que a gente fica, a presidente já puxou aqui até a diretora, mas uma discípula também. Começo assim, dizendo que o âmbito da contabilidade que vivo, sustenta a minha família, fruto deste, né? Diversa. E estar aqui com o presidente França, junto também sobre Eduardo Tadeu, nessa temática de terceiro setor, linkando lá atrás no Ministério Público, quando tínhamos aquele seminário, e lá sempre eu estava ali na primeira, segunda-feira, porque eu queria beber da fonte. E a fonte, para mim, em muitas das questões técnicas e de outros aconselhamentos de vida, citado aqui, confiança e empenho, de empenhar, de penhor, de renúncia, eu registro isso na pessoa do nosso querido professor França. Então, é uma alegria externada aqui. O professor Álvaro já provocou de todo jeito, eu adorei, Eduardo Tadeu, nosso professor também paranaense, de várias formas. E aqui, que com essa minha memória, o público daquele seminário, da minha memória, lá na Universidade de Brasília, da primeira turma do especialização que lá estudei, é colocar mais tempero para esse desafio, ainda empenhando, ainda na confiança, para que não só essa obra, mas todo esse conhecimento continue sendo nessas boas relações, como o Ministério Público, Conselho Federal e tantas outras entidades, para que, de fato, professor Álvaro, a gente consiga enxergar isso na prática, naquele que não tem que tirar quase que um pedaço do orçamento para comprar
alguma coisa, pregar na parede, porque tem que ter, mas que tenha cultura, e a cultura sendo levada por homens e mulheres, como os que aqui estão e tantos outros, que pode fortalecer nesse exército do bem, seguir. Então, parabéns, professor França. A minha fala também é de pedido de apoio. O presidente tem já colocado isso. Sandra, cadê a interlocução com o Ministério Público no terceiro setor? Cadê essas outras situações? Então, colocar a pasta, né, com a determinação e pedido da nossa presidente à disposição para, de alguma forma, também abrir esse canal, essa voz. Aliás, abrir não, né? É continuar deixando mais aberto para esse projeto e tantos outros. Muito obrigada, presidente, e Sandra Santiago, pela oportunidade também. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Alô? Não? Professor França, eu queria também lhe parabenizar, dizer que comungo do senhor com a relação eficiência e credibilidade. Tá? Eu sou assessor do maior hospital da Paraíba de câncer e todo mundo sabe que a tabela do SUS é infinitamente menor do que o que realmente o paciente precisa. E essa lacuna o governo não preenche. Essa lacuna na Paraíba é preenchida pelas emendas dos deputados federais, estaduais e vereadores. E é assim que o Hospital do Câncer Napoleão Laureano consegue se manter na Paraíba. Por quê? Porque os deputados têm um gestor a certeza de que o que eles estão investindo naquela instituição, elas são revertidas de fato para os pacientes. Nós temos lá, o ano passado, uma das emendas do deputado federal disponibilizou 10 bilhões de reais, que foi uma máquina que nós compramos, que o hospital comprou, que é uma das mais modernas do Nordeste, em termos de detectação de câncer, em todos os sentidos. Então, eu quero parabenizar o senhor pelo esse veio que faz com que, infelizmente, a grande maioria das gestões do terceiro setor não tem eficiência. A maioria, por quê? Porque, muitas vezes, ele não tem aquelas pessoas que possam orientá-los a poder fazer uma boa gestão. Muitas vezes porque não tem recurso financeiro mesmo, e outras vezes até por desconhecimento de administração, que é o que a gente vê muito no mercado. Então, isso que o senhor está fazendo nesse livro, vai com certeza, e a gente vai poder fazer isso. Era importante que isso se prorrogue por todos os estados, para que os gestores públicos do terceiro setor e os gestores privados, privado em tese que eu falo, fundações, são outras entidades, possam tomar conhecimento e dar uma valorização maior à administração dos recursos, que são aqueles que são públicos, que vêm públicos, e outros que se acreditem para poder a administração conseguir. Então, parabéns, e se eu quiser fazer algum comentário, eu agradeço. Eu gostaria de agradecer a Brasicom pela oportunidade de participar desse momento de tão ricos conhecimentos, né? Agradecer aqui aos nossos debatedores, professor Vicente Pacheco, professor Álvaro Pereira, professor Eduardo Tadeu, agradecer a todos que participaram aqui presencialmente e virtualmente, e passar a palavra para o nosso palestrante principal desse Quintas, para suas considerações finais, né? Então, professor França, com a palavra. Na verdade, é gratidão. Agradecer a todos aqueles que que acolheram essa ideia, agradecer a presidenta da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e esse corpo de intelectuais aqui que se dispuseram, encontraram tempo para criticar essa obra. E eu estou tremendamente feliz com a crítica de vocês e acho que é assim que a gente constrói conhecimento. Porque é um trabalho que a gente faz e o reconhecimento que a gente espera desse trabalho é que ele seja útil para a sociedade. Esse é o pagamento que eu espero ter. E agradecer a vocês todos pelo tempo que se dispuseram a estar aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado, professor França. Agradecemos mais uma vez ao nosso palestrante pela brilhante exposição do tema. E para registrar este momento ímpar, convidamos a todos dessa mesa diretora para fazermos o registro fotográfico oficial.
Produção Intelectual, contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim, um prêmio criado em maio de 2021 pela Fundação Brasileira de Contabilidade. O prêmio de Produção Intelectual contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim foi concebido com a finalidade de incentivar a produção científica e programas de pós-graduação stricto sensu no país. A primeira edição ocorreu no dia 19 de outubro de 2021, durante a realização da Conferência Interamericana de Contabilidade e da Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Para iniciarmos o lançamento do prêmio, convidamos para compor a mesa a contadora Sandra Oliveira Gomes Santiago, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade. Convidamos novamente o contador professor José Antônio de França, coordenador do Comitê Científico da segunda edição do Prêmio de Produção Intelectual. E convidamos também o contador professor Álvaro Pereira de Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco, e coordenador do Comitê Científico da segunda edição do Prêmio de Produção Intelectual. Bom, presentes também, mas na forma habitual, talvez não tenha essa informação por concreto, mas eu vou registrar a presença do contador Adeildo Osório de Oliveira, ex-presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, do contador Oswaldo Cruz, da contadora Jusileide Ferreira Leitão, que é membro do Conselho de Curadores da Fundação Brasileira de Contabilidade e acadêmica da Abracicom, e também da contadora Maria Constança Carneiro Galvão, membro do Conselho de Curadores da Fundação Brasileira de Contabilidade. Senhoras e senhores, para darmos início a esse momento ímpar, convidamos a contadora Sandra Santiago, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, para o seu breve pronunciamento. Boa tarde, mais uma vez. A gente lá atrás, Adeildo, da Fundação, a gente juntos decidimos que eu acho que é um prêmio. Agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer quem está virtual. Né? Gostaria que ele tivesse até para falar, porque eu acho que ele é o dono disso tudo, de tudo isso está acontecendo. Mas eu acho que o professor França, com os demais membros dessa comissão, sabe o quanto é importante esse prêmio para a Fundação Brasileira de Contabilidade. Muito obrigada a todos e passo a palavra para o professor França. Obrigado, presidenta Sandra. Obrigado, colegas. Este prêmio ele tem um significado muito relevante para a pós-graduação, porque o sistema tem premiações para graduação. Vários estados, vários conselhos, academias têm esse prêmio. Inclusive aqui, o Conselho Federal de Contabilidade tem o prêmio Olívio Colliver, que é um prêmio para graduação. Mas este da Fundação Brasileira de Contabilidade, ele é diferenciado. E aqui eu vejo os nossos colegas, professores do programa de pós-graduação, de vários programas da UNB, da UFPE, da UFPR, e os demais que estejam nos ouvindo nesse momento pela rede social. É um momento muito relevante a premiação, porque ela é precedida de uma análise cega dos trabalhos encaminhados para esse comitê que eu tenho a responsabilidade, juntamente aqui com o professor Álvaro, né, de estarmos conduzindo. Então, a gente recebe os trabalhos, a gente constitui os avaliadores ad hoc, que vão fazer a leitura desses trabalhos e avaliar pelos critérios do edital. E se o projeto, se o plano, o artigo, a pesquisa, ela atende aqueles requisitos e ela é qualificada, se ela tem contribuições para a literatura, esse projeto, então, ele é aceito. E todos aqueles que forem aceitos vão concorrer a uma premiação. A Fundação Brasileira de Contabilidade atribui um prêmio de R$8.000 para o prêmio, para o trabalho que tiver a maior pontuação, ou seja, o primeiro lugar. R$6.000 para o que tiver logo em seguida. E R$4.000, acho que é isso, né, presidente Sandra? Para o que estiver logo no terceiro lugar.
E esses trabalhos exibidos, eles têm publicação garantida na revista de ensino e pesquisa do Conselho Federal, da REPEC, do Conselho Federal de Contabilidade. A REPEC hoje é uma revista A2, publica em português e em inglês. Então, é uma oportunidade muito grande para os nossos acadêmicos, para aqueles que estão cursando a pós-graduação. Afora isso, é uma vitrine, né? Porque o Congresso Brasileiro de Contabilidade, que vai acontecer este ano em Blumenau, é lá que vai acontecer a premiação. Estão sendo esperados 5.000 participantes. É o maior congresso das Américas, o Congresso Brasileiro de Contabilidade. Ele já teve edições de 7.000 pessoas. Ou 8.000, acho que no Pará, se eu estiver correto, foram 8.000 participantes quando o congresso foi no Pará. Fortaleza, né? Fortaleza, 8.000 participantes. Então, é o Congresso das Américas, no ramo da contabilidade. Então, eu estimulo que todos os colegas que estão aqui da pós-graduação, os professores da pós-graduação, levem essa mensagem, os que estão nos ouvindo pela rede social, levem essa mensagem para os seus alunos, porque é um momento muito importante de fomentar a pesquisa na contabilidade brasileira. E a Fundação Brasileira de Contabilidade saiu na frente, fazendo este papel que é relevante para enriquecer a pesquisa, enriquecer o conhecimento na classe contábil. E o título desse prêmio também é muito interessante. E eu vejo ali agora o presidente Adaildo como sendo o idealizador desse prêmio. E eu tive a honra de ser por ele convidado para fazer essa coordenação. Um grande marco para a profissão contábil brasileira, a partir do momento que entra em vigor as nossas novas diretrizes para o curso superior de Ciências Contábeis. Então, iniciamos com uma live falando exatamente de todo esse processo e da importância, não é, para a nossa história e para o ensino contábil do nosso país. Posteriormente, tivemos uma outra grande alegria com a 42ª edição do nosso evento Quintas do Saber, trazendo um tema da maior relevância. Uma vez mais, eu ressalto a importância de ter um time de acadêmicos, seja os que compõem a nossa diretoria diretamente, sejam acadêmicos também, que todos eles fazem parte do conselho editorial da nossa revista, que tem uma dedicação muito grande para esse projeto e que participaram todos desse momento de alegria e de júbilo em estarmos vendo o nosso acadêmico França estar lançando e disponibilizando para a nossa profissão mais uma obra importante. É chover no molhado, vamos dizer, falar, todos os que me antecederam falaram, mas eu faço questão, uma vez mais, de parabenizá-lo, França. E fechando essa tarde, eu fiquei até indecisa se deveria falar, porque em um evento de toda sorte que a Brasicom está promovendo, a Fundação, através de sua presidente, articulou também para que nós fizéssemos aqui o lançamento, e é um lançamento de um prêmio que muito me orgulha, que muito me honra, e que eu tenho o privilégio de estar, vamos dizer, dando o nome dessa premiação. E eu achei constrangedor falar no início, mas me perdoe, eu preciso fechar essa tarde dizendo de novo, se eu falei em orgulho, se eu falei que o dia é maravilhoso, eu tenho que dizer que particularmente, aí é a profissional Clara que está falando, não estou nesse momento investida, permitam-me, da presidente da Brasicom, mas a profissional Maria Clara, que tem um orgulho muito grande em receber essa grande homenagem da nossa fundação.
Fundação esta que eu presidi, e aí recordo a época que estávamos à frente da presidência da nossa Fundação Brasileira de Contabilidade, contando com um time de primeiríssima grandeza, onde nós tínhamos o privilégio de compor a nossa diretoria, o professor França, o querido amigo Adeildo, que aqui também se encontram, e o professor Colliver, que hoje, com toda certeza, num plano superior, está nos acompanhando. Então, era uma diretoria atuante, discutíamos muito, foi um trabalho difícil naquela oportunidade, mas que hoje nos orgulha também, quando observamos a nossa querida Sandra estar à frente de uma fundação consolidada, estruturada. Tivemos aí o passar do bastão para diversos presidentes, presidente Martônio Coelho, presidente Juarez. Então, depois tivemos também presidente França. O França presidiu a nossa fundação e o Adeildo, e o nosso querido Adeildo. E aí, para dizer a todos e a você, meu amigo Adeildo Osório de Oliveira, que eu reputo essa homenagem muito mais ao carinho de todos vocês, à amizade fraterna, sincera, mas que eu não deixo de me envaidecer, de agradecer. Agradeci a Deus hoje por estar também participando da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Contabilidade, quando observamos um projeto que se consolidou, que dá certo com as nossas novas diretrizes, e agradeço a Deus uma vez mais por colocar pessoas tão generosas no meu caminho, que sempre nos engrandece e que Ele me dê forças para continuar, não é, nesse nosso convívio fraterno, importante, de abraçar e enaltecer a nossa ciência contábil. Muito, muito obrigada a todos vocês de coração. Friday night, I was late, I was walking you home. We got down to the gate. I was dreaming of the night. Would it turn out right? How to tell you, girl? I wanna build my world around you, tell you that it's true. Wanna make you understand, I'm talking about a lifetime plan. That's the way to begin, we're hand in hand, Glen